Olá, prezados alunos, alunas, professores, professoras da Escola Bíblica Dominical. Que bom estar com vocês, amados. A paz do Senhor a todos vocês. Nós chegamos ao final deste trimestre com muita garra, com a graça do Pai, com o amor de Jesus Cristo e com a proteção do Espírito Santo de Deus, que está sempre ao nosso lado, nos orientando, nos guardando, nos ensinando, para que nós tenhamos uma vida sóbria, aguardando a volta de Jesus. Enquanto ele não vem, nós vamos aprendendo mais e mais da sua palavra, não é isso? E como estas lições foram maravilhosas, irmãos, que é sobre a raça humana, origem, queda e redenção. E nós tivemos a nossa primeira lição, só recapitulando aqui, que tivemos Adão, o primeiro homem. Estudamos sobre que o homem feito do pó da terra, Deus pegou ali o pó do pó da terra, formou o boneco, soprou nas suas narinas, dando fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Depois a lição número 2 foi a criação de Eva, a primeira mulher. Tirou ali da costela do Adão e trouxe a ele, e ele faz aquele poema lindo, Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ali formando o primeiro casal. Depois nós tivemos a natureza do ser humano, que foi a terceira lição. Os atributos do ser humano, que foi a quarta lição. Estamos só recapitulando aqui o assunto das lições. A unidade da raça humana, que foi a quinta lição. A sexualidade humana, que foi a sexta lição. A queda do ser humano, a parte mais triste, a queda do ser humano. E o início da civilização humana. O primeiro projeto de globalismo. Só o evangelho muda a cultura humana, já está começando agora a melhorar, O evangelho de Cristo é que muda. E o homem do pecado, 11ª lição, e Jesus, o homem perfeito, a lição de número 12. Glórias a Deus por isso. E hoje nós vamos estudar a última lição, a lição de número 13, que vai falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Antes de adentrarmos ao assunto da lição, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal Adonai, por favor, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, tá bom? O canal Adonai ele tem as lições da escola bíblica e também tem vídeos com mensagens, claro, só mensagens cristocêntricas. Tem algumas curiosidades bíblicas também que para enriquecer o canal, mas só coisas falando de Deus, da palavra de Deus. Por isso é muito valioso você compartilhar aí com teus amigos, tá bom? Envie o vídeo aí nas redes sociais, você vai estar ajudando o canal e Deus vai estar te recompensando em nome de Jesus Cristo. Deixa o teu like, que é muito importante, e também pode compartilhar, se você quiser, compartilhe aí no rodapé do vídeo, tá bom? Colabore com o canal e Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Seja um parceiro do canal, ajude compartilhando, se inscrevendo, deixando o like, mas ative o sino das notificações, tá certo? Para que você receba sempre o próximo vídeo, que entrar no canal você já em primeira mão recebe aí no teu aparelho, tá certo? E para que você acompanhe normalmente, tá certo? Assim, em sequência, assim que entrar um novo vídeo, você já vai acompanhando. E Deus te abençoe, eu vou falar mais uma vez, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amados, como eu já falei, é o novo homem em Jesus Cristo, que é a última lição. E o textuário diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 13. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito
e completo dos seres humanos. Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Deus por isso. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Eu vou ler aqui. É muito importante. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Este é um dos versículos um dos mais conhecidos, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João estava falando, né, aqui, uma maneira assim inexplicável de Deus, do amor de Deus, um amor incomparável de amar as pessoas de uma tal maneira. Que maneira tal é essa? De dar o seu Filho único para morrer. Porque como nós vimos na primeira lição, Adão, o primeiro homem, a mulher, a Eva, a primeira mulher, depois a lição que quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi o dia mais triste da humanidade. Porque se Deus fez o homem para viver eternamente, então desfrutar de tudo que Deus dava a eles, só que ao desobedecer a ordem de Deus, aconteceu essa tragédia, porque o pecado passou de Adão e Eva a todas as descendências, todas as gerações, a sua descendência, todas as gerações, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, a Bíblia vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Porque, como eu disse, era para eles viver eternamente. Como eles desobedeceram, então pecaram, morreram. Porque Deus falou: no dia que tu comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia morrereis. E ele comeu, desobedeceu a voz de Deus, comeu, pecou e morreu. Só que depois veio Jesus, morreu na cruz para resgatar, para novamente reconciliar o homem com Deus. Um amor tão sublime de Deus pela humanidade. E aqui Jesus, começando com Nicodemos, porque quando ele falava, é claro que todo judeu que conhecia as Escrituras, eles liam as Escrituras, né, a lei, os salmos e os profetas,
porque a escritura daquele tempo era feita das leis, né, que é a Torá, os 5 primeiros livros, né, e as leis, os salmos e os profetas. E todos eles falavam do Messias que viria. E quando Jesus veio, e João vai dizer em João 1, capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus, que são os judeus, não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Nicodemos era um dos que, porque muita gente naquele tempo creu, lógico, né? Os seus apóstolos, a própria mãe de Jesus, José, todos os seus seguidores. Inclusive aqui o Nicodemos, a Bíblia fala de um discípulo chamado José de Arimateia, o qual tirou Jesus da cruz e sepultou ele num sepulcro, né, que era dele, era de sua propriedade, sepultou Jesus ali. Então esse era um dos discípulos de Jesus. E muitos outros, muitas mulheres, Maria Madalena, Salomé, muitos outros, né, Lázaro, Marta, Maria, essas pessoas que seguiram a Jesus, e muitos outros que a Bíblia não fala, é claro que eram muitos. E Nicodemos era um desses, só que ele estava na dúvida. Ele observava o que Jesus falava e ele recorria à história, às leis, os salmos, os profetas, e batia com o que Jesus falava. Aquilo incomodou Nicodemos e ele convoca ali, a Bíblia não diz, mas com certeza ele convocou algumas pessoas, porque ele diz assim, sabemos, ele não disse eu sei, sabemos que és vindo de Deus. Sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Então, ele vai com um grupo, só que ele queria, assim, uma informação melhor, uma coisa mais clara de Jesus. Ele queria que Jesus dissesse, eu sou o Messias, mais ou menos isso. Ele começa a dizer, sabemos que és mestre vindo de Deus, né? É porque ninguém faz esses sinais miraculosos se Deus não fosse com ele. Aí Jesus, ao invés de... Acho que ele achava que Jesus ia dizer, tu estás certo, Nicodemos. Certinho, meu jovem, segue nessa tua crença, nessa tua religiosidade. Só que Jesus surpreendeu ele. Jesus disse assim, olha, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque ele tinha dito, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura voltará ao ventre da mãe? Quando Jesus diz, tem que nascer da água e do Espírito, ele crê, mas ele fica com uma certa dúvida. Ele se interessa pelo diálogo com Jesus e diz, mas como que é isso? Porventura pode um homem já velho voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Ele imaginava que poderia ser possível, já que Jesus está falando, ele estava crendo tanto nas palavras de Jesus que ele ficou meio confuso. Porventura voltará ao ventre? Será que vai voltar ao ventre e materno e nascer de novo? Ele indaga Jesus e Jesus está falando, olha, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos. Agora o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aí Jesus começa agora a falar para ele, dar algumas explicações. Olha, é como se fosse assim. O vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, não se governa mais. Toda pessoa que é nascido do Espírito, ele não faz mais o que quer, a sua própria vontade. Bom, é claro que ele tem um livre-arbítrio, mas se ele se entrega totalmente a Jesus, ele é nascido de novo, é por isso que nem todo crente é salvo. Nem todo crente é salvo, porque nem todo crente ele é nascido de novo. Nem todo crente ele é nascido da água e do Espírito, porque o que é nascido do Espírito, Jesus categoricamente está dizendo, o que ele diz para Nicodemos, olha, o que é nascido do Espírito, né, é como o vento que sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Quando a pessoa nasce de novo da água e do Espírito, então agora quem lhe governa é o Espírito. Só que o Espírito de Deus, ele não é opressor. Ele não obriga. A pessoa tem que, de vontade própria, se entregar ao senhorio do Senhor, ao senhorio dele, ao seu comando. Tem que estar sob as suas ordens,
Se assim fizer, aí ele é como o vento, que Jesus disse, que ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele está dizendo claramente, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque ele está dizendo claramente que filhos de Deus, João está dizendo que filho nascido não da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é esse filho biológico, filho da carne e do sangue. Filho de um relacionamento entre uma mulher e um homem. Não. É o filho nascido da água e do Espírito. Verdadeiros filhos de Deus. Os outros são filhos por criação. Já pelo Espírito, pela água e Espírito, é filho por adoção. Certo? Que aqui ele vai dizer, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Se uma coisa tão simples era daqui da terra, o filho nascido de Deus, aquela mulher nascida de Deus é aqui na terra, para poder ser verdadeiramente filhos de Deus. Aqui na introdução, deixa eu ler aqui a introdução aqui do pastor Claudionor de Andrade, muito interessante, achei muito importante isso aqui, ele diz, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta que ele está fazendo. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Glórias a Deus. Amém. Aqui pelas palavras do pastor Claudionor de Andrade. Louvado seja nosso Deus. Tem um carro fazendo barulho lá na rua, mas nós não podemos parar o vídeo por causa disso, né? O inimigo querendo atrapalhar, mas ele já está derrotado. Irmãos, o novo nascimento, ou o nascimento do novo homem, aqui nascido não do sangue nem da carne. Como João diz, não é o relacionamento entre homem e mulher, não. É o relacionamento, ou seja, a entrega da pessoa a Cristo. Lembra quando ele falou em Marcos 16 e 15, dando ordem aos discípulos, e essa ordem chega até a nós, é claro. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então essa ordem imperativa de ide, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, se a pessoa crê, porque muitas pessoas, você pergunta, ele diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo aqui não refere, ele tem duas razões. A primeira é o batismo nas águas mesmo, por imersão, né? Como simbolismo de sepultamento de pecado, para que aquela pessoa passe a fazer parte do corpo e do sangue de Cristo, né? Tomar a Santa Ceia. É um simbolismo. A mesma coisa, quando Jesus foi batizado por João o Batista, João disse, eu que deveria ir a ti, tu que vens a mim. Aí Jesus disse, não, deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça, porque Jesus precisava cumprir a justiça, né? Aquilo que o Pai estabeleceu. E o batismo como simbolismo de pecado. Só que veja bem, o ladrão da cruz, ele foi salvo e ele não foi batizado. Há muitas pessoas que eles aceitam Jesus na hora da morte. Tem gente que não acredita nisso. Tem pessoas que erradamente dizem assim, não, mas a pessoa tem que confessar com a boca. Se a pessoa não falar, então aquela pessoa não vai ser salva. Negativo, não é bem assim. Porque a salvação é mediante o arrependimento. E o arrependimento é mediante a confissão entre a pessoa e Deus, como fez o ladrão da cruz. Fez uma confissão entre ele e Cristo naquele momento da cruz.
Então Jesus não diz, desce e se batiza nas águas para tu poder ter a salvação. Não, ele foi batizado em Cristo. Eu falei, a primeira ação do batismo é por imersão na água. E a outra razão do batismo é o batismo em Cristo. Toda pessoa que ele aceita Cristo no seu coração como Salvador, ele está sendo batizado em Cristo. E aí é que categoricamente fecha a ordem de Cristo quando ele fala, quem crê e for batizado será salvo. Porque o que Jesus quer dizer com isso? Eu vou simplificar para você. Quando você prega para uma pessoa, você crê em Jesus? Creio. Crê em Deus, o Pai de Jesus? Creio. Você quer aceitar Jesus agora no teu coração? Não, agora não, outra hora. Quer dizer, ele crê, mas ele não quer ser batizado. Ele crê, mas ele não quer aceitar Cristo agora. É tanto que depois já disse, quem não crê será condenado. Ou se não crê, muito menos vai aceitar. Porque tem uns que crê, mas não aceita. E se ele nem sequer crê, aí ele muito menos ele vai aceitar. Né? Tá entendendo? Tem uns que creem e aceitam, são batizados. Outros creem, mas não aceitam. E outros nem creem. Quem não crê será condenado. Não é obrigado a crer. Então, quando essa pessoa crê em Jesus e aceita ele, é batizado em Jesus, ele vai todo o processo. Ele já é batizado de antemão. Ele é batizado em Cristo quando ele aceita, dobra os joelhos e ele confessa. Porque Paulo fala lá aos romanos, pois a palavra está na tua boca, está perto de ti e no teu coração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso é um método. A pessoa crê no coração, confessa com a boca, aceitando Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Aí ele vai, se ele faz parte lá de uma igreja, né, de uma instituição, e ele ali tem os seus líderes, né, tem os pastores para orientar. É tanto que fala aqui no textuário da lição, aqui em Efésios falando, ele está dizendo assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Antes, Paulo está dizendo que Jesus ele deixou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Aí ele vem dizer que essa classe, ou essa classificação de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, doutores do ensino, da palavra, são mestres na palavra, a fim de que aquela pessoa que entregou a vida a Jesus, eles passem a aprender com essas pessoas. O evangelista prega, ele evangeliza. Isso, os apóstolos, ele prega, ele evangeliza. E os pastores e doutores é para ensinar, para cuidar daquela pessoa, daquele novo crente, porque quando ele aceita Cristo, ele não sabe nada. Aos poucos, é uma criança, ele nasceu de novo, então é uma criancinha no evangelho. Então os pastores, homens de Deus, pessoas, claro, tem que ser um inspirado por Deus. Eu não estou falando do pastor mercenário, estou falando do pastor de Deus, que foi designado por Deus, ungido por Deus, para cuidar daqueles crentes novos na fé, ensinando eles como sobre a palavra de Deus, como se comportar diante de Deus, como se comportar. Aqui a lição vai dizer uma série de coisas da pessoa que se torna um novo crente, certo? Depois eu vou falar dos 4 estágios na vida do ser humano. Então essas pessoas aqui, Paulo vai falar que os pastores são para ensinar essas pessoas até que todos cheguem à unidade da fé e do conhecimento de Cristo e se torne varão perfeito, varão ou varoa, uma pessoa, né? A pessoa chegue a ser perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Não tem aquelas pessoas que eles não chegam a atingir a estatura completa de Cristo? Ele é crente, digamos que ele, vamos só um exemplo, ele é fumante. Ele aceita Cristo, mas ele nunca larga de fumar, porque ele continua nos vícios, ele não foi liberto. E tem pessoa que nunca vai ser liberto, porque ele não procura. Se o pastor está ensinando o caminho que deve andar, não, pastor manda na vida dele, pastor não manda em mim. Não, então não quer aprender, não é isso? O pastor está abrindo a palavra, o pastor está ensinando como seguir no caminho que vai para os céus, e a pessoa, como diz o ditado, entra no ouvido e sai no outro. Não
participa dos cultos de ensino, não participa de escola bíblica dominical, não participa do trabalho de evangelismo, não procura visitar os necessitados, não se integra à igreja da qual ele aceitou. É um crente aí, crente, né? Não é nascido de novo, porque eu falei. Versículo 8 do capítulo 3 de João está dizendo: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, contudo não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim aquele que é nascido do Espírito, entenderam? O que é nascido do Espírito, ele não se governa. Igual o apóstolo Paulo, embolou a língua aqui. O apóstolo Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando Paulo vivia ele mesmo, ele fazia o que ele queria. Mas quando ele entregou a vida a Jesus, agora já é Jesus que domina, né? É o Espírito Santo agora que domina. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Portanto, irmãos, as pessoas, tem uns que eles não procuram, né? Eles não procuram alcançar a estatura de Cristo, eles não buscam conhecimento. Fica aquele crente raquístico, né? Ele nasce, mas continua menino. Não é isso? Continua menino. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e em graça para com Deus e para com os homens, né? Não continuou menino. Tem pessoas que continuam menino na fé todo o tempo, só no leite. Quando nasce, toma leite. A palavrinha assim, antigamente, bem antigamente mesmo, uns 40 anos atrás, quando nos cultos de ensino, né, os pastores, eles mandavam fechar as portas, né, dos templos. Só participavam dos cultos de doutrina aqueles crentes já maduros, né, alguns meses já na fé, é que eles iam participar, porque a doutrina era o ensinamento mesmo, já diz o nome, doutrina. Não é como hoje, está diferente. Hoje, portas abertas, né, e já é aquela mensagem light, né? Novo crente, eles não participavam dos cultos de doutrina, porque eles eram novo crente. A mesma coisa de pegar o recém-nascido e dar feijão para ele comer. Vai matar a criança, né? Vai dar um problema no seu intestino, que não está preparado para aquilo. Ele está preparado para receber o leite materno. Aquela comidinha bem leve. Depois que vai crescendo, é claro, vai começando a comer já algumas coisas, algumas proteínas, algumas vitaminas, feijão, e até chegar no mocotó. Assim é todo crente. Por isso que o crente já maduro, ele tem que ouvir quando erra, porque nós somos seres humanos, nós somos passíveis a erros, a falhas. Então nós recebemos dos nossos líderes a doutrina, o ensinamento da palavra, para que nós venhamos a ser corrigidos, né? Para que não venhamos a recair da fé e perder a salvação. Mas o novo crente, o que é nascido de novo, ele é paulatinamente aconselhado, vai assim lentamente recebendo o leite até ele poder comer ali uma comida sólida, porque a palavra de Deus, assim, a Bíblia, ela ensina desde o recém-nascido até já o mais maduro, até ao ponto de chegar a ouvir o que Deus diz, né? Que ele açoita a todos que ele toma por filho. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu separei aqui, como eu já disse no começo, 4 estágios da vida do ser humano. Desde que Adão pecou lá no Éden, ele e a sua esposa Eva, todos os seus descendentes herdaram o pecado. É por isso que lá em Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora o que fazer? Desde o Gênesis, quando o Senhor Deus sentencia ali o homem, a mulher e a serpente, ele diz assim, olha, da semente da mulher nascerá um, né, que pisará na tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse semente da mulher é o próprio Jesus Cristo, que viria, porque se o homem pecou, se Deus fez ele para viver eternamente, mas ele pecou, então morreu. Só que Deus ama tanto, está aqui no versículo 16 do capítulo 3 de João, ele amou o mundo de uma maneira tal que ele deu seu filho para resgatar essas pessoas. Porque quando pecou, a glória de Deus se afastou do homem. Adão via a Deus antes de pecar. Muitas pessoas não gostam que eu fale isso, mas Adão via a Deus antes de pecar. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza. Quando Adão pecou, ele não viu mais a Deus, e a Bíblia diz que homem nenhum viu a Deus e jamais verá.
Nenhum homem pecador, porque Adão não era pecador, se tornou pecador quando ele desobedeceu e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele não viu mais a Deus. A glória de... Por que ele não viu mais a Deus? Porque a glória de Deus se afastou. O que afasta o ser humano de Deus é o pecado. É só isso que afasta. A glória de Deus, ela é tanto que vai voltar ao normal. Quando os que forem salvos se chegarem à presença de Deus, então eles vão ver a Deus. Nós veremos a Deus. Por quê? Não vamos mais estar na matéria do pecado. Nós vamos estar no corpo glorificado. Vou falar isso daqui a pouquinho. Então veja bem, o pecado afasta o homem de Deus. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles se afastaram da glória de Deus. Certo? Eles se afastaram da glória de Deus. Então veja bem, olha o que vai dizer aqui para a pessoa que é nascido de novo. O recado para a pessoa nascida de novo. Efésios capítulo 4, eu vou ler bem aqui Efésios capítulo 4, do versículo 24 ao 32. Vamos ver o que vai dizer aqui, Efésios capítulo 4, do 24 ao 32, para quem é nascido de novo. Para a pessoa que entregou a vida a Cristo, porque muitas igrejas, é assim o sistema, venha como está e fique como quiser. Só que no de Deus é diferente, venha como está e aprenda. Jesus mesmo diz, Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele dá aqui uma regra, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, tem um jugo e tem um fardo. O fardo do pecado, o jugo do pecado é pesado, é escravizante, é torturador, mas o de Jesus o fardo é leve, o jugo é suave e o fardo é leve. Mas tem um jugo e tem um fardo, não tem como escapar. Aí se a pessoa diz, não, mas se eu não quiser esse jugo, o jugo é algo que é colocado na pessoa para que ele não faça o que ele quer. Se ele fazia antes, agora ele tem que fazer diferente, é do jeito que Jesus quer. Se a pessoa disser, mas se eu não quiser esse jugo, eu quero ser só crente, mas eu não quero esse jugo, eu quero a minha liberdade, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero ir e vir onde eu quiser, eu não quero esse jugo. Pode? Pode. Pode sim, claro que pode. Você pode ser crente sem ter o jugo de Jesus. Só que eu não vejo nada proveitoso nisso. Porque se você não tiver o jugo de Jesus e o fardo de Jesus, você não entra no céu. Você não dá descanso para a tua alma. É óbvio. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você aprender de Jesus, o que acontece? Então encontrareis descanso para as vossas almas. Olha só, o recado é esse. Então veja bem, a pessoa aceita Jesus, Senhor, eu te aceito na minha vida como Senhor e Salvador, ou como Salvador e Senhor. Quando a pessoa faz esse compromisso perante os céus e a terra, entregando a vida a Jesus, dizendo que a partir de agora o Senhor é Senhor da minha vida, então você passa a ser servo. Eu costumo dizer escravo, né? Escravo teu, né? Então, quer dizer, o escravo não faz aquilo que ele quer, e sim o que o Senhor ordena. Está compreendendo? Se você deliberadamente entregar a tua vida a Jesus para que ele seja Senhor da tua vida, então agora você já não faz mais o que você quer. Se você fumava, você vai deixar de fumar. Se você bebia cachaça, você vai deixar de beber. Você prostituía, e tudo que você fazia, que era da vontade da carne, mas não é da vontade do Espírito, você deixa de fazer. Porque tem muitas pessoas que estão dizendo assim, mas eu não consigo. Consegue. Consegue sim. Você quer deixar de beber, de fumar, quer deixar os vícios, quer deixar as coisas do mundo? Você aceitou Jesus? Aceitou? Então você aceitou um amigo. Tem até uma história de um moço, um pastor, que ele pregava a palavra assim, ele armava a tenda. Todo lugar que chegava, ele armava uma tenda e fazia ali os seus sermões, né? E ganhava almas para Jesus. Certa vez, a última noite dele, o último culto naquela cidade, ele faz o convite, algumas vidas vêm, se entrega a Cristo. Entre elas vem um alcoólatra lá da cidade. Depois que todo mundo sai, ele chama o pastor em particular e disse, reverendo, eu fiz uma coisa muito errada hoje. Ele, o que foi? É que o senhor fez um convite, eu estava aqui assistindo o culto, o senhor fez um convite, eu vim à frente, aceitei Jesus, só que eu sou viciado, pastor. Eu sou um alcoólatra.
Amanhã mesmo eu vou voltar a beber, eu sei disso, eu não consigo deixar de beber. E o pastor disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te dar um conselho. Você aceitou Jesus, você aceitou um amigo. Se você aceitou de verdade, você aceitou um amigo. Toda vez que você sentiu o desejo de beber cachaça, você clama por Jesus. Quando vier o desejo, você clama por Jesus. Tudo bem. Ele foi embora para casa, no outro dia, segunda-feira, abriu a oficina, né? Pois ele era ferreiro. Abriu sua oficina, começou a trabalhar e cantarolando os hinos. E a família, né, observou isso. Olha, o fulano tá alegre, tá até cantando. Chegou a terça, quarta, quinta, passou a semana inteira e ele agora ali firme. Quando os amigos de botequim sentiram a sua falta, dizem, cadê o fulano? Não, agora isso que ele é crente. Ah, quero só ver isso. Aí um desses, né, usado pelo inimigo, pega uma garrafa de cachaça, abre e vai com ela lá na oficina do ferreiro, que agora é irmão, nova criatura. Chega lá e diz, ô fulano, cadê você, rapaz? Sentimos sua falta. Aí diz, não, agora eu sou nova criatura, eu sou um crente em Jesus. Aí diz, só quero é ver isto. Se aproximou dele, colocou a garrafa, né, destampou, colocou bem debaixo do nariz dele e foi saindo. Quando ele vai saindo, o irmão desperta nele o desejo maligno dele beber a cachaça e ele sai atrás do moço, ali querendo, pedindo a cachaça e tudo, quando ele lembra das palavras do pastor, que quando ele fosse tentado a beber novamente, que ele clamasse por Jesus. E ele agora diz, Jesus, socorre-me! Aí de repente ele viu quando aquele desejo saiu dele, assim como uma força estranha, saiu o desejo dele da cachaça e nunca mais ele bebeu. Sabe o que é isso? É confirmando que quando se entrega a vida a Jesus, claro que você vai lutar. É uma luta constante. Você não é transformado da noite para o dia. Tem uns que conseguem, mas é difícil. É como já disse, é um novo nascimento. Você nasce criancinha, né? Mas você aceitando um amigo, então você se torna diferente, né? É nova criatura. Você se torna agora uma nova criatura. Por quê? 2 Coríntios 5,17 está dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ver o que é que diz aqui. O versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Tem gente, às vezes eu ouço algum crente dizer, não, mas quem é que não mente, né? Quem é que não conta uma mentirinha? Não, a mentira é do diabo. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então se você conta mentira, sabe o que fala Apocalipse 22:15? Ficarão de fora, né, os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adultos e todo aquele que ama e pratica mentira. Esses ficarão de fora do reino de Deus. Não entrarão no céu. Portanto, se você é mentiroso, se você mentia, agora não minta mais. Você agora é nova criatura. Irmão, mas a gente, né, que é carnal, às vezes a gente mente e tal. Olha, na verdade, mentir não é de ordem espiritual. A mentira não é de ordem espiritual, é de ordem moral. Porque tem até um dito popular, quem mente rouba. Se você é mentiroso, se você mente, isso é de ordem moral, você não teve uma boa educação familiar, certo? Você é um mentiroso. Tem pessoas que não é evangélico e não mente, não são mentirosos, mente, mas não são mentirosos. Não vivem na prática da mentira, tratam seus negócios corretamente. Quando fala é verdade. Infelizmente tem uma pessoa que outro diz assim, ei, fulano de tal falou isso. Quem falou? Fulano. Ih, acredita não. Aquilo é um mentiroso. Aquela é uma mentirosa. Que coisa feia, hein? Aquele mentiroso, aquela mentirosa. Infelizmente tem no meio dos crentes, muitos mentirosos. Mas aqui está dizendo, você é nova criatura? Então larga a mentira. Olha só. Cadê? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha, a ira, ela não é um pecado, mas ela pode se tornar pecado, né? Se você se deixar encolerizar, você vai pecar. Não deixe lugar ao diabo. Não deixe o diabo não dá lugar. Não minta,
não fale palavras torpes, não faça coisas que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Não dê lugar ao diabo. Não deixe ninguém estar falando de você, né, por coisas erradas que você venha a fazer. Isso é dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, olha, aquele que furtava, eu sempre digo, todo ladrão, todo criminoso, ele não nasceu para ser ladrão, não nasceu para ser criminoso. Ninguém que é errado nasceu para ser errado, não. E foi uma má formação moral, ética, que tornou-se um ladrão, né? Mas mesmo assim é ladrão, mas se agora aceitou Cristo, você quer mudança de vida? É uma prostituta, mas você quer mudar de vida? A tua vida de prostituição, Deus apaga. Ele esquece, ele não vai lançar no teu rosto. Se você quer se tornar uma nova criatura. Quem furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Olha só. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Você é nova criatura, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você entrega a tua vida a Jesus, você é batizado no Espírito Santo. Isso é o selo de Deus que você recebe, é a marca. Selo significa marca. É quando você entrega a tua vida a Jesus, você é marcado pelo Espírito Santo de Deus. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus como propriedade peculiar de Deus. Você, quando entrega a tua vida verdadeiramente a Jesus, ainda que você vá paulatinamente aprendendo o caminho dos céus, mas você já é marcado pelo Espírito Santo de Deus como propriedade exclusiva de Deus. Por isso que você não pode mais mentir, não pode mais roubar, não pode mais trapacear, não pode mais fazer fornicação, não pode mais prostituir, não pode mais falar palavras torpes. Você não pode fazer não pode entre aspas. E até pode, só que você não vai ser beneficiado com a entrada nos céus. Então, não faça, certo? Não faça. Vamos lá. Livrem-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícias. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Lembra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Então ninguém merece nada, ninguém merece salvação. Todos foram condenados, todos estão destinados ao lago de fogo. Então o que Jesus veio fazer o quê? Salvar do lago de fogo. Ele veio salvar da ira de Deus. É isso que Jesus veio, salvar o que se havia perdido. Então todos já estavam perdidos, todos foram perdidos. Todos os descendentes de Adão foram perdidos e estão perdidos. Mas quando são alcançados por Cristo, mediante a aceitação voluntária, a entrega do coração, do corpo, alma e espírito, então essa pessoa é salva da ira de Deus. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Olha só, Efésios 5, o versículo 3 ao 5, vamos ver o que vai dizer aqui. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só, então tem que deixar a avareza, tem que deixar ganância, tem que deixar soberba, a trapaça, todas essas coisas tem que deixar. Não está conseguindo? Ora ao Senhor, pede, porque na verdade, olha, deixa eu falar mais uma vez, se a mentira é de ordem moral, a trapaça é de ordem moral, certo? A trapaça, o suborno, aquele que se diz, vamos dizer no dito popular, passa a perna no outro, você está entendendo? Isso aí é de ordem moral, não é espiritual, porque o trapaceiro, ele não é um homem de verdade. Não é uma mulher, a trapaceira não é uma mulher de verdade. A que usa de engano,
não é um homem de verdade, não é uma mulher de verdade. E isso não é espiritualmente, isso é moralmente. A pessoa que mente, a pessoa que trapaceia, a pessoa que engana, que ludibria o outro, que passa a rasteira no outro, como já passa a perna no outro, certo? Às vezes vai vender um carro, faz lá, como se diz, uma guaribada, lá passa uma tintazinha, um negócio lá e tudo, uma lanternagemzinha lá, um negócio para enganar e o motor não presta. Isso é trapacear. Isso aí não é de ordem espiritual, mas é crente, é todo crente, mas a gente é humano, né? E então a gente tem essas fraquezas. Não, isso aí é de ação moral. O que é trapaceiro, ele não tem uma boa moral, uma boa índole, é trapaceiro. Isso aí, isso é referente, relativo à honestidade, certo? Todo homem, toda mulher tem que ser honesto. Independente se ele é crente em Jesus ou não, ele tem que ser honesto. Tem que ser homem ou mulher, de palavra. O que trapaceia, o que compra e não paga, é enrolado, é trapaceiro. Isso aí não é de ordem espiritual, é de ordem moral. A pessoa de uma moral baixa, pobre, certo? Uma pessoa que é trapaceiro, que é enrolado, trapaceiro. E aqui está dizendo para não ser isso, certo? É por isso que tem muitos crentes que são trapaceiros. Aí alguém está dizendo, olha só o perigo de você que é crente trapaceiro. É tempo, você ainda está vivo. Jesus ainda não voltou. Dá tempo de você se consertar. Tem gente que diz assim, para mim ser crente igual aquele fulano ali, igual aquele crente, é melhor ficar do jeito que eu tô. E do jeito que a pessoa está aí, não vai para o céu. Mas ele não quer ser crente porque você é enrolado, irmão. Irmã, que compra e não paga. Então, você nem vai para o céu e está impedindo do outro ir. Eu não estou falando aqui querendo consertar a tua vida, que quem sou eu? Estou cuidando da minha, mas só que eu estou falando que a palavra diz. Né? Porque se você faz essas coisas, que você trapassa essas coisas, você não vai herdar o reino dos céus. Nem um avarento, nem o idólatra, nem o ganancioso. Né? E a palavra ainda diz assim, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear ele vai colher. Então eu estou falando sobre o novo nascimento em Cristo, a pessoa é o novo homem em Cristo Jesus. Quando fala homem, claro, está falando sobre homem, humanidade, homem e mulher. Mas para que, como eu falei, são 4 estágios, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou falar logo dos 4 estágios na vida do ser humano. O primeiro estágio é a justificação. A justificação, veja bem, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Como é que o ser humano ele pode alcançar a salvação? Primeiro passo, a justificação. Vamos ver o que é que diz Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, só falando não funciona. Nós temos aqui ler mesmo, mas você pode ir anotando aí. Romanos capítulo 3, versículo 10, deixa enquanto eu acho aqui, eu quero ler para você. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Outro dia eu vi um irmão dizendo assim, olha irmão, não tem ninguém justo. A Bíblia está dizendo, não tem nenhum justo. Se a Bíblia está dizendo, vamos crer na Bíblia, não tem nenhum justo. Claro que não tem. Desde que Adão e Eva pecaram, não tem nenhum justo. Mas e aí? Você é justo ou pecador? Fala nisso, consulta depois aí no canal Adonai, tem um vídeo aí, justo ou pecador, quem você é? Assista aí e comente. Não tem nenhum justo, mas olha o que acontece aqui no versículo 23, como eu já disse, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No versículo 24, olha só, olha o que diz o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, não tem nenhum justo, claro não, vou ler mais para frente. Não tem nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua trata enganosamente, veneno de víbora está debaixo dos seus lábios e por aí vai. Está falando do ser humano sem Deus. Desde que ele nasce, ele já nasce na lei do pecado. Se ele morrer criancinha, vai salvo, porque Jesus afirma categoricamente que das criancinhas é o reino dos céus. Mas se essa criancinha vai se tornar adulto e vai passar saber o que amar e aborrecer a Deus, então ele já vai herdar o reino, o lago de fogo. Então ele precisa de salvação.
Aí quando essa pessoa entrega a vida a Cristo, então cumpre aqui o versículo 24, vai ser justificado gratuitamente, é de graça, né? Pois pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, gratuitamente, ele vai ser justificado. Capítulo 5 fala assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, se você entrega a tua vida a Jesus, meu amigo, minha amiga, então não precisa você dizer, ô Jesus, eu pequei isso, deixa eu ver, 1900 e não sei quanto, eu fiz um pecado assim, deixa eu ver se eu lembro de outro. Não é preciso isso. Basta você dizer, Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Eu entrego a minha vida a Ti agora, lava-me com Teu sangue, perdoa meu pecado. Escreve meu nome no livro da vida. Pronto. Teu pecado foi perdoado. O teu nome passa a ser escrito no livro da vida, inscrito no livro da vida, e você foi agora justificado. De você antes não era justo. Agora você foi justificado de graça. Pela fé que você teve em Cristo, você aceitou Ele, você teve a fé, então você foi justificado. Esse é o primeiro estágio na vida do ser humano. O segundo é a regeneração. Regeneração significa renascimento. Porque todos nós nascemos e herdamos o pecado, não é isso? Nascemos e herdamos o pecado. Quando entregamos a vida a Cristo e fomos justificados pelo sangue derramado na cruz, né, gratuitamente, nós fomos justificados, então agora nós fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Então agora nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, então nós fomos renascidos. Regeneração significa nascer de novo, nascido da água e do Espírito. Essa é a regeneração. Depois vem a santificação, terceiro estágio, santificação. Essa santificação não é por meio de Jesus Cristo, nem por meio do Espírito Santo. Certo? Não é por meio do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Claro que é com a ajuda deles, porque sem a ajuda do Espírito Santo nós não vamos conseguir, mas aí já é esforço de cada um, pela santificação. É tanto que diz assim, segui, isso é Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Muitas pessoas confundem, pensam que santo é aquela imagem lá de gesso, de pau, de ferro, de bronze que está na parede, aqueles santos, que aquelas pessoas que morreram foram canonizados e tal, e agora são santos. Não, santo significa separado, exclusivo, à parte. Então quando você se separa das coisas mundanas, não é se separar do mundo, porque se você se separar do mundo só se morrer, separar das coisas mundanas, das coisas do paganismo, da idolatria, da feitiçaria, da fornicação, das coisas que desagradam a Deus, das coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Quando você se aparta dessas coisas, você se separa dessas coisas, então você está se santificando. Vamos ver aqui o que diz a primeira carta do apóstolo Pedro. Deixa eu ver bem aqui. Primeira carta do apóstolo Pedro. É bom ler, porque para ter uma certeza. Primeira a Pedro, no capítulo 1, e o versículo 15 e o 16. Deixa eu ver aqui. Estou procurando, estou aqui no Tiago. Primeira carta de Pedro, primeira, ou é carta ou epístola. Capítulo 1, versículo 15 e o 16. Olha, antes, porém, primeiro fala assim, o versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Tudo que você fazia, fumar, beber, usar droga, prostituir, matar, brigar, xingar, roubar, tudo isso era na ignorância. Quando você entregou tua vida a Jesus, você foi justificado e regenerado, agora você vai buscar a santificação. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, ou em toda a vossa maneira de viver. 16. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha Deus falando, sede santo. Então ele está mandando ser, ele está mandando eu ser santo, ou seja, se separe das coisas mundanas, sede separados para Deus.
certo? Sede separado exclusivamente para Deus, né? Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há, porque a condenação tinha, né? Se você agora está em Cristo Jesus, não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, então nenhuma condenação há para você, tá certo? E por último, para finalizar, o último estágio é a glorificação. Eu falei de justificação, regeneração, santificação e agora a glorificação. Quando alcançaremos a glorificação? Na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, que nós deixaremos este corpo corruptível, revestiremos do incorruptível, deixaremos essa matéria de pecado para nos revestir da imortalidade, da matéria que é o mesmo corpo de Cristo. É por isso que Paulo fala, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que ele fala que todo o vosso espírito e alma e corpo estejam conservados plenamente irrepreensíveis, ou seja, que não necessite de nenhuma repreensão para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e que esta lição venha despertar em você o desejo maior de se santificar para Deus, ao ponto de você naquele dia receber o teu corpo e se tornar glorificado para você encontrar Jesus nos ares. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.